Bom, hoje a gente vai continuar lendo A Onda Encantada, né? Vamos surfar nessa onda. A leitura da Onda Encantada é para você fazer relaxada, né? Tomando o seu chazinho ou a sua limonada geladinha, fresquinha e ir absorvendo o que a gente vai falando, né? É uma experiência ouvir a Onda Encantada porque te coloca no momento presente, se alinhando com o tempo galáctico. E por falar em tempo galáctico, eu trouxe aqui uma foto linda da nossa galáxia para a gente também começar, né, a se situar um pouquinho, né? Olha lá, gente, essa é a nossa galáxia linda, maravilhosa. E aquele pontinho branco que está ali é o nosso Sol. É o nosso Sol, quer dizer, olha o que nós somos em relação à galáxia. E, no entanto, a gente pulsa a mesma vibração que está aí em toda a Via Láctea, está pulsando exatamente aonde o céu toca o chão. Então, por isso que a gente se alinhando com essa vibração e frequência da galáxia, a gente vai entrando em ressonância com toda essa ordem, com toda essa organização da vida, que coloca tudo na sua órbita certa. É isso que faz com que a gente tenha aquele encontro certo, na pessoa certa, no momento certo, sabe? Não é a gente produzindo as coisas na nossa vida, é muito mais a gente se alinhando com a energia cósmica universal, assim como a natureza faz. Eu não mostrei aqui em casa outro dia, para quem me acompanha aqui no Instagram, nasceu uma plantinha do encontro de uma coluna de gesso com uma grama sintética. Ou seja, aonde há mais ínfima condição, a natureza se expressa em toda a sua exuberância. E isso a natureza faz de acordo com o meio ambiente, com o sol, com o clima, com a estação do ano, com a chuva. Imagina o que nós, inteligência humana, poderíamos aproveitar de exuberância na nossa existência se a gente estiver alinhadinho com as energias galácticas universais do nosso quadrante, aonde a gente está aqui situado. Então, essa é a intenção dessa leitura, tá? Sem grandes entendimentos, uma coisa intuitiva, para a gente absorver as palavras e os conceitos que definem, que descrevem a frequência e a vibração do tempo galáctico aqui para nós, no nosso planetinha. Tá bem? Então, aí, se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato e esse é o canal Meditação Laica, um canal que está ajudando você a desenvolver a habilidade da meditação. Dá uma olhadinha na playlist do Aprenda a Meditar, que eu preparei meditações curtinhas, que é para você já começar a se acostumar a parar um pouquinho e dar atenção para si mesma, tá? Outra coisa que a gente faz aqui é essa leitura, leitura da onda encantada segundo a lei do tempo, leitura das energias astrológicas e meditamos. E a hora de meditar em cada mudança de fase de lua é a hora que a gente faz o aprendizado, o maior aprendizado. Porque, como eu sempre digo, todas as palavras já foram ditas, todos os sermões já foram dados, os livros todos já foram escritos e de nada adiantou para a gente desenvolver uma sociedade fraterna e harmoniosa em 2022. Então, vamos dar uma chance ao silêncio e à intuição. Vamos ouvir com a mente relaxada o que as energias da lei do tempo trazem para a gente nessa onda encantada, tá bem? Então, prepara o seu chazinho para a gente começar. Então, essa é a onda encantada que a gente está surfando agora, a onda encantada da Terra. Para lembrar, uma onda encantada tem 13 tons. Os tons são sempre os mesmos, né? Começa com um tom magnético, que é aquele de um pontinho ali em cima.
Aí vai para o tom lunar, o tom elétrico, o autoexistente, o harmônico, o rítmico, o ressonante, o galáctico, o solar, o planetário, o espectral, o cristal e o cósmico. Os tons são frequências, frequências de energia. E aí, a cada onda encantada tem os seus selos. Os selos mudam, mas os tons continuam os mesmos. 4 ondas encantadas formam um castelo, como vocês veem aí, tá vendo? Cada castelo representa uma direção cardial. Então a gente vê aquele castelo branco do norte, o castelo azul do oeste, o castelo sul do Dar, o castelo vermelho do leste e o castelo verde central. Então, nessa onda encantada da Terra que a gente está agora, a gente está entrando no castelo amarelo, no castelo sul do Dar, na corte da inteligência. E, lembrando sempre, vamos deixar de lado aquela fissura de entender tudo de uma forma acadêmica e vamos usar mais a intuição, o sentir, para a gente começar a desenvolver essa linguagem, a linguagem intuitiva, a linguagem do sentir. E aí a galera que divulga a lei do tempo, que segue, que estuda, que se aprofunda na lei do tempo, começou a dizer, a defender que seguir esse calendário falso, calendário gregoriano, um calendário inventado pelo homem para cobrar impostos, confundia a nossa mente, porque nos desconecta com a Terra. E aí não é desconectar com a Terra, assim, é também a Terra, mas nos desconecta com o caminhar do planeta na sua órbita, no nosso sistema solar, na nossa galáxia. Então, se a gente repara, a gente tem, ou tinha, a fruta da estação. Por que a gente tinha a fruta da estação? Porque aquela fruta nasce naquela estação por causa daquela temperatura, daquela quantidade de chuva, daquele tipo de terreno e naquele tipo de estação do ano. Então, aquele alimento, ele ele está codificado com todos aqueles nutrientes, as luzes e tá daquele ambiente. Então, a fruta da estação, quando a gente come a fruta da estação, a gente está se alimentando de todos aqueles nutrientes da luz, do sol, da terra, da estação do ano, do clima, daquele momento para o nosso corpo. Então, a gente está vivendo em perfeita sintonia com o planeta. Na medida em que a gente se desconectou do planeta, o que acontece? A gente começou a ficar todo orgulhoso de poder criar no laboratório a fruta o ano inteiro. Ah, agora eu não preciso mais esperar a jabuticaba dar no final do ano. Agora eu crio aqui uma jabuticaba de laboratório e tem jabuticaba o dia inteiro, o ano inteiro, em todas as estações. Para quê? Para quê? Bom, ok, esse vídeo aqui não é para gente ir fundo nesse tipo de reflexão, mas é uma pergunta que eu queria deixar no ar, sabe? O que leva o ser humano a desprezar o tempo natural da terra, a fruta da estação, e achar o maior barato poder comer uma fruta produzida no laboratório o ano inteiro? Então, fica aí a reflexão. Olha só que interessante. A gente tem o Tzolk'in, que é o calendário galáctico. O calendário galáctico, ele tem 260 dias. Da onde que surgem esses 260 dias? Surgem daqui. Olha que legal. Cada castelo tem uma onda encantada, né? Desculpa. Cada castelo tem 4 ondas encantadas. Essas 4 ondas encantadas somam 52 dias. São 5 castelos. Se você multiplica 5 vezes 52, você vai chegar exatamente a 260. 260 é o que está aqui, ó, nesse calendário do Tzolk'in. E o que é essa medida de tempo 260? É um fractal.
Um fractal de quê? Um fractal dos 26 mil anos que o nosso sistema leva para dar a volta em torno da galáxia. Ó, não é interessante isso? Então, eu tenho 26 mil anos para o nosso sistema dar volta em torno da galáxia. Eu tenho mais ou menos 2.600 anos, que é o tempo que a gente navega numa era. E uma era é como uma fatia do zodíaco galáctico, né? A gente não tem o nosso mapa astral que muda lá o signo de Peixes para o signo de Aquário? Então, na era, quando a gente está mudando de era, a gente está navegando nesse zodíaco galáctico e saindo daquela faixa da era de Peixes para entrar na era de Aquário. É isso que a gente está fazendo agora. E entre uma era e outra existe um cinturão de fótons, que é exatamente aquela linha que divide no nosso mapa astral um signo de outro. E no cosmos é como se fosse aquela canal, quando você, né, você iguala os níveis da maré para passar de um mar para o outro. É mais ou menos isso o cinturão de fótons, né? É um cinturão de luz que é para fazer os ajustes necessários para o nosso sistema sair de uma era e entrar em outra. Então, você veja, 26 mil anos para a gente dar a volta em torno do grande Sol central, 2.600 anos para mudar de era, 260 dias é uma contagem do calendário galáctico. Então, 365 dias é uma contagem de tempo relativo ao giro que a Terra dá em torno do Sol. E 260 dias é um fractal do giro que o nosso sistema solar dá em torno da galáxia. E aí, aonde eu quero chegar? Na onda encantada. A onda encantada tem 13 dias e a gente viu que 52 ondas encantadas, né, a gente viu que 5 vezes 52 ondas encantadas de cada dos 5 castelos somam 260 dias. Então, o que são esses 13 dias? O que é essa onda encantada? Na minha interpretação, uma onda encantada é uma semana galáctica. Então, assim, nosso tempo, ele é o reflexo de como a gente interpreta o nosso tempo, né? A nossa vida, a nossa existência. Tanto que quando você está fazendo uma coisa muito gostosa, muito legal, muito prazerosa, você perde a noção do tempo. Parece para você que se passaram meia hora e quando você vai ver, você estava ali 1h30 fazendo aquela atividade que você gosta. Então, o tempo ele tem essa característica mais psicológica da nossa experiência com ele. Se eu tenho 13 dias para surfar numa onda encantada, que me dá um miniciclo do que a galáxia vive no seu ciclo total, caramba, é um super alinhamento, né? É um super alinhamento. Então, fazendo a nossa meditação aqui em cada mudança de fase de lua, a gente está alinhadinho com os 28 dias que a lua leva para girar em torno da Terra. E, pasme, a lua gira em torno da Terra exatamente 13 vezes enquanto a Terra gira em torno do Sol. Então faz sentido, percebe? 13 dias são também um fractal da quantidade de vezes que a Lua gira em torno da Terra, enquanto a Terra faz o seu giro em torno do Sol. Então, é essa a ideia, é nos alinharmos e começarmos a perceber as mudanças na nossa vida, na nossa mente, na nossa vida não, na nossa mente, que começam a acontecer. Tá certo? Então, vamos lá. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a leitura das 4 torres que formam essa onda encantada. As 4 torres são esses 4 selos vermelhinhos aqui. Mas eu vou deixar escrito todos
os selos de todos os tons. Depois, se você quiser dar uma olhada, você pode parar o vídeo e ler cada som, cada frequência e cada selo. Eles estão exatamente aqui, ó, distribuídos para você. Então, por que eu fiz essa introdução toda? Porque a gente está exatamente na onda encantada do selo da Terra, que é esse selo vermelhinho que você está vendo aí. E as três palavrinhas da onda da Terra são navegação, evoluir e sincronicidade. Então, o que eu trouxe para você é essa sincronicidade que a gente pode e deve observar à nossa volta. Eu recebi um vídeo de uma das nossas amigas que seguem aqui o canal, que depois que eu fiz aquele vídeo dizendo, gente, a onda da Terra começa hoje, ela filmou um passarinho que pousou no muro da casa dela e veio, ficou olhando ali e tal, não sei o quê, mediu o ambiente e deu um mergulho na piscina dela, sabe? Tipo assim, veio se refrescar do calorão na piscina dela. Aí ela mandou aquele vídeo para mim do tipo assim, ó aí, ó, tô observando as sincronicidades. E, gente, é muito mágico isso, sabe? É muito lindo, porque você começa a entrar em conversa com o universo, sabe? O que você estava pensando naquela hora que aquele passarinho apareceu? Entende? Porque você está conectada, você está conectado, eu estou conectada, está todo mundo conectado. Então, quando a gente toma consciência dessa conexão, a gente começa a ouvir melhor, ver melhor, sentir melhor, pensar melhor, tudo melhor, né? Então, eu achei bem legal. Por isso que eu dei ênfase agora a toda essa introdução, mostrando para você a sincronicidade e a importância disso. Bom, agora qual é a analogia com o arcano do tarô para a gente entender o que esse selo da Terra chega para nós, como é que ele se configura dentro da nossa psique? Bom, no estudo que eu estou fazendo, eu encontrei muita semelhança do arquétipo do selo da Terra com a Imperatriz. Porque a Imperatriz é o arcano maior do tarô que representa justamente a Terra. E foi ela, na minha história, né, de começar a ler o tarô, eu comecei a me interessar pelo estudo do tarô quando eu estava solteira, já tinha lá meus 25 anos, morava sozinha, era uma mulher independente, autônoma, queria me casar. Fui aprender a ler o tarô para ver se eu encontrava o endereço do príncipe encantado na minha vida. Tem até um vídeo que eu conto essa história toda, muito interessante, que eu vou deixar o card aqui para você assistir, porque foi assim que eu acho que a maioria das pessoas se aproxima do tarô, quando estão com problemas no relacionamento, né? Principalmente trabalho, relação com a família, enfim. Mas foi assim que eu cheguei. E qual foi a grande revelação que o tarô fez para mim na época, com este arcano da Imperatriz que saía constantemente no meu jogo? Meu jogo não andava porque esse arcano se repetia com muita constância no meu jogo. E de tanto eu estudar o arcano da Imperatriz, que me dizia o quê? Que a Imperatriz representava o feminino, a terra, que é abundante, que é próspera, porque ela acolhe todo tipo de semente, não faz, não seleciona, não discrimina, acolhe, nutre e faz crescer e prosperar. Então, as características da terra eram essas, de ser receptiva, acolhedora, nutridora, né, protetora. Todas as características da terra são também as características do feminino. E na época, então, por uma questão de estudo, eu descobri que a minha postura e o meu comportamento não era nada feminino. Até porque, para chegar naquela época a uma certa autonomia e independência, você tinha que ser, né, muito macho, no sentido do comportamento, para defender o seu espaço, a sua ética, para defender a sua integridade, inclusive, né, como mulher, para estar nesse lugar de independência e de autonomia. E aí, por uma questão daquela vivência, daquela experiência, o meu comportamento tinha se tornado muito masculino e meu tarô me ensinou, me educou
através desse arcano da imperatriz, que eu precisava expressar melhor a minha vibração interior, minha frequência feminina, minha vibração e frequência feminina, que é o que os arcanos maiores do tarô codificam. Então, por isso que faço essa analogia com esse selo da Terra, sabe? Porque é a mesma frequência, a mesma vibe da imperatriz. Essa onda encantada, ela está, de alguma forma, ressonando com tudo aquilo que a gente tem ligado ao nosso feminino. Como é que anda o nosso feminino? Hoje, a gente tem assistido o surgimento do cuidado com o feminino, da defesa da mulher, do reconhecimento da violência que se comete contra a mulher desde tempos, né, imemoriáveis, quiçá. E a mulher, ela é a representação da energia feminina, tal qual o planeta Terra. O que tem se visto do planeta Terra, senão a violência com o planeta, a exploração do planeta, essa sugação do petróleo do planeta, né? O desrespeito às florestas. Então, analogamente, a energia é a mesma. A energia que vem sendo vilipendiada há muito tempo é a energia feminina, expressa tanto na mulher quanto no planeta. Muito bem. Se a gente segue na leitura da onda encantada, o próximo selinho vermelho é o do dragão. E o selo do dragão, ele está nos meus estudos sendo representado pelo diabo. Eu acho, né? Eu tenho assim estudado, porque o que o selo do dragão, as palavrinhas, quais são as palavrinhas do selo do dragão? Nutrir, nascimento e ser. O arcano do diabo, ele fala muito do nosso autossustento. Ele representa, na psicologia do desenvolvimento, aquele momento em que a gente escolheu o que ia ser quando crescer, encontrou uma profissão e começou a se sustentar. Então, o arcano do diabo representa aquela idade em que a gente está se firmando, né, na vida social de forma independente do papai e da mamãe. A gente começa a ganhar o salário, começa a ter um emprego, começa a ter independência, né? A gente está naquela época de estar batalhando muita energia, de estar batalhando muito para nos nutrir, para nos autossustentarmos. É bem verdade que, do ponto de vista galáctico, a nutrição do ser é relativa ao nosso ser essencial, à nossa essência, ao nosso verdadeiro ser. Mas a nossa experiência de independência, de ser nessa vibração, na terceira dimensão, é a nossa personalidade, né? É aquilo que representa quem eu sou aqui. Então, quando a gente se diferencia do pai e da mãe, né? Deixa eu me colocar em cena aberta aqui. Quando a gente se diferencia do papai e da mamãe e vai ganhar autonomia de vida, a gente está trabalhando na nutrição do nosso ser. O nosso ser se expressa em primeira instância na nossa vida aqui material como a nossa personalidade. Então, por isso, eu acho que nesse momento, nessa leitura, o que o selo do dragão representa é o que o diabo representa na nossa personalidade. É aquele momento em que a gente precisa, né, ter muita força, muita coragem, muita disposição para encontrar o nosso lugar ao sol. Muito bem. O próximo selo, na leitura da onda encantada, deixa eu trazer aqui de novo. O selo vermelhinho, que é o que a gente está vendo, né, as 4 pontas dessa onda, é a serpente. E qual é o selo que eu acho, o arcano maior do tarô, que eu acho que representa essa vibração da serpente? E aí vem uma das grandes descobertas dessa relação entre as energias cósmicas e as energias psíquicas. O selo da serpente, para mim, é representado pelo hierofante. O hierofante, ele é aquele momento em que
representa na psicologia do desenvolvimento aquele momento em que a gente sai da casa da mamãe e do papai e entra na escola, né? É quando a gente começa a nossa vida social. Quando a gente começa a nossa vida social, é quando a gente precisa que as regras sejam estabelecidas. A criancinha vai para a creche e vai pegar o brinquedinho da mão do coleguinha e vai ganhar uma mordida do coleguinha, porque o coleguinha estava brincando e a outra chegou e pegou o brinquedo dela. E aí o que acontece? A professora que está tomando conta das crianças chega lá e começa: olha só, vamos fazer um acordo? Você brinca com o brinquedinho, você espera e depois você também não vai ficar o dia inteiro brincando com o brinquedo. Você passa para ele e aí vamos dividir aqui o tempo do brinquedo para os dois brincarem. E isso nada mais é do que o estabelecimento de todas as regras de convivência, de todas as regras das relações humanas. Essas regras, elas ficaram por conta da igreja, por conta do Papa, que é o que representa esse arcano maior do tarô. Representa o conhecimento, representa os dogmas, representa as leis sociais, as regras de relacionamentos. E o que aconteceu? Quais foram as grandes regras impostas moralmente pela igreja para os relacionamentos humanos, se não aquelas regras do tipo estabelecendo que as relações sexuais deveriam acontecer exclusivamente para a procriação, transformando num imenso pecado, num imenso tabu, todo o tipo de contato prazeroso entre os homens e as mulheres, ou enfim, entre o contato prazeroso com relação à sexualidade humana. Virou um grande tabu. E não foi exatamente a partir daí que a mulher passou a ser um objeto e desrespeitada em toda a sua essência feminina, na sua sensualidade. Ela ficou como esposa condenada a não ter prazer, mas apenas a procriar. E, enquanto isso, o prazer sexual não deixou de existir, mas existia em prostíbulos, de uma forma deturpada. Então, o selo da serpente, para mim, que tem muito a ver com a força vital, com o instinto, ele tem muito a ver com a sexualidade humana e de como ela foi inundada de tabus, de dogmas, de falsa moral, e que fez com que tudo aquilo relativo ao prazer fosse tratado como pecado, como imoral. E nesse julgamento de uma imoralidade no prazer pelo prazer, a mulher foi aquela condenada ao pecado original. Temos até esse termo, né? Foi ela que comeu a maçã, então ela é a grande representação do pecado original. Então a gente continua aí no tema do feminino, percebe? O próximo selo vamos lá. O próximo selo vermelhinho é o selo da Lua. Deixa eu colocar ele aqui, aonde ele aparece com a sua descrição. É o selo da Lua que está lá no tom cósmico, aonde essa onda transcende porque persevera na presença. E a Lua fala de água universal, fluxo e purificação. E eu entendo que o arcano da Lua, o arcano que representa a Lua, nessa onda encantada que ela aparece transcendendo no final, né, chamando a ideia de uma grande purificação de todo esse feminino que a gente está trabalhando, representado pelo selo da Terra, como o arcano da temperança.
aonde há o fluxo das águas universais, no sentido da purificação, da cura, porque a temperança representa a cura pelas águas e as águas representam as emoções. Então, a gente está falando aí de uma onda encantada que trabalha na psique humana nessa grande limpeza e purificação do que é o feminino em nós. E revela, no meu entender, que quando nós absolvemos o feminino, quando nós absolvemos tudo aquilo que a mulher representa, que é não só a sensualidade e o prazer, mas também o mistério, o oculto, a intuição, a magia, a gente está resgatando o poder da sincronicidade nas nossas vidas. Porque as cenas que me vêm são aquelas mulheres que lavavam a roupa cantando, sabe? Aquela mulher que canta enquanto está lavando a roupa, que está totalmente presente naquele momento em que ela está lavando a roupa. E canta, ou seja, ela é como um passarinho que desfruta da vida naquele momento, em perfeita sintonia com aquilo que ela está fazendo e sincronia com todo o tempo, com todo o universo. Percebe? E a gente perdeu isso, né? Nessa vida louca, a gente perdeu aquele momento em que a gente simplesmente se conectava, sabe? E por fim, eu quero trazer o tabuleiro, que vai mostrar para você como é que esses arcanos todos conversam, né? E eu vou até sair de cena aqui para mostrar o tabuleiro. Veja bem, quando a gente mostrou ali a imperatriz, veja que a imperatriz ela está no ternário. Quando eu falo ternário, eu vou pedir para você olhar para a linha vertical, né? Ela está no ternário onde tem embaixo a roda da fortuna e a estrela. Ou seja, um arcano da imperatriz, um feminino, um receptivo, um relacionamento com tudo aquilo que representa a maternagem na nossa vida, mal trabalhado, ele influencia em toda a nossa capacidade de sonhar, o nosso sonho, que é representado pela estrela, e influencia em todo o movimento da roda da fortuna. A roda da fortuna não é nada mais, nada menos do que a representação da sincronicidade na nossa vida. A roda da fortuna é o único arcano maior do tarô que não tem conexão com qualquer desenvolvimento da nossa psique. Ela é um arcano, ele é um arcano que representa justamente a sincronicidade cósmica da vida, aonde independe daquilo que a gente está fazendo exatamente naquele momento, ou de como a gente construiu a nossa psique. A roda da fortuna é um movimento que a vida faz e que capta a gente segundo a nossa frequência e vibração e coloca a gente em ressonância com a vida em torno de nós, de acordo, igualando a frequência e vibração que a gente está emitindo naquele momento. Então, são aquelas coisas que acontecem do tipo assim, você está querendo mudar de emprego, e você está vibrando muito, né? Você está vibrando, você está emitindo essa vibração de alegria, de felicidade, imaginando a sua nova ocupação e tal, e de repente surge um convite para você ir fazer um trabalho num lugar que você sempre sonhou, né? Então você veja, qualquer comprometimento nesse feminino representado pelo arcano da imperatriz, que a galáxia está pulsando agora, está colocando agora a gente em contato pela onda encantada no selo da Terra, qualquer comprometimento compromete a roda do destino e a possibilidade da realização do nosso sonho. Aí aonde que pela onda encantada, aonde que esse movimento todo se potencializa? No selo do dragão. E o selo do dragão, pelos meus estudos, está representado
no diabo, no arcano do diabo, que é aquele que está ali embaixo, no terceiro septenário, a terceira linha, o diabo ali circundado de amarelo. E o diabo é a nossa força de nutrição, a nossa força de ir em busca daquilo que a gente quer, de magnetizar todos os recursos que a gente precisa para realizar aquilo que a gente quer. Ele está na coluna do mago e da justiça. E esse ternário do mago e da justiça, ele diz assim, olha, tudo aquilo que você faz, pensa, sente e quer, você magnetiza para você. Então, se a gente prestar bem atenção nas sincronicidades da nossa vida agora, né? Abrir espaços na nossa mente para ter um olhar mais livre para as oportunidades que surgem agora para a gente pode usar esse selo do dragão, representado na nossa psique pela nossa força de magnetizar o que a gente precisa, os nossos recursos internos, para alimentar e nutrir aquilo que a gente enxerga como melhor para nós nesse momento, para nossa autorrealização. Principalmente nesse momento de mudança, né, que eu tenho chamado tanto atenção. Essa pandemia colocou o mundo de pernas para o ar. Talvez seja esse momento um momento de grande oportunidade da gente encontrar espaços para exercer o nosso talento e a nossa vocação. Valorizar com a força de um diabão que tem autoconfiança, né? Valorizar essa nossa nova atividade, uma atividade que você gosta de fazer, que você faz por prazer. E por que não valorizar essa atividade e querer se sustentar com essa atividade? Então é aí que eu interpreto o selo do dragão representado num arcano maior do diabo, né, que é o recurso que a gente tem na nossa psique aqui, onde os nossos pés tocam o chão. O outro selo que aparece é o selo da serpente. E o selo da serpente, para mim, é representado pelo hierofante. O hierofante tem toda aquela conotação que eu falei das regras morais, né? Daquilo que foi colocado de tabu em cima do nosso prazer, da nossa sexualidade. E olha onde ele está. Ele está no ternário, e quando eu falo ternário, eu vou pedir para você olhar na linha vertical. Tem o hierofante, o pendurado e o sol. Então, todo o comprometimento dessa energia que o hierofante representa, que é justamente a gente ter uma moral verdadeira, né? Que é muito mais ligada à ética do que o exercício dessa falsa moral de manter uma tradição que tem como fundamento uma série de tabus, uma série de opressão ao feminino, uma série de vergonha e culpa em cima de tudo aquilo que é prazeroso. Então, todo esse comprometimento, ele impede que nós tenhamos uma relação fraterna representada pelo sol, que é a ponta comportamental desse hierofante. O sol é aquele amor fraternal, é aquele amor capaz de ver no outro a sua sombra também, e tudo bem, entende? Aquele amor incondicional. Né? Eu sei, você não é perfeito, você comete seus erros, você tem as suas falhas, assim como eu. Quando a gente se irmana, a gente é fraterno, não é? Uma sociedade fraterna não vai ser formada por um monte de gente boazinha, só gente que faz o bem. Não é isso. Uma sociedade fraterna é aquela que se aceita, sabe? Aceita a diferença, aceita a diversidade, aceita o contraditório, porque aceita dentro de si essa polaridade. Então, essa é a representação do sol. Então, qualquer comprometimento nessa nossa visão de vida social, representada pelo Papa, pelos dogmas, pela regra moral, por aquilo que a gente chama de tradição, vai comprometer a nossa sociedade na sua capacidade de construir um elo fraterno. E o arcano que está no meio é o pendurado. O pendurado é aquele, justamente, que reconhece que na sua condição humana ele está aqui para servir. Veja, então tudo aquilo que é desejado, que é pregado por essa falsa moral, de que você aqui tem que ser
tem que ser bonzinho, segundo as regras estabelecidas. Tem que ser justo, segundo as regras estabelecidas. Tem que ter bom comportamento, segundo regras inventadas. Quando essas regras não são inventadas, mas elas são verdadeiramente humanas, elas conseguem despertar em nós, humanos, o serviço por amor. E o resultado é uma sociedade amorosa. Porque eu me aceito, eu me amo, eu estou aqui fazendo o que eu gosto de fazer, consertei ali o meu desejo, né, de me sustentar através da minha vocação, daquilo que eu faço por prazer. Eu resolvi isso lá no meu diabo, né? Então, eu resolvendo isso, não tendo umas regras morais de falsa moral opressora, eu consigo ser humano e servir a sociedade à minha volta com amor, porque eu estou me servindo com amor a mim mesmo. E, por fim, o selo que encerra essa onda encantada é o selo da Lua. E o selo da Lua, nos meus estudos, está sendo representado na nossa psique pelo arcano da temperança. Água universal, fluxo, purificação, que não é outra coisa a não ser o que a temperança representa. Uma dinâmica de limpeza e purificação. E uma dinâmica de limpeza e purificação bem no sentido do tom que a Lua aparece, que é o sentido cósmico, né? É da transcendência. É purificar as águas universais através da transcendência de tudo isso que foi vivido, através da transcendência de toda essa opressão que foi imposta para o feminino, para a energia feminina do planeta, tanto expressa na violência quanto na violência no planeta Terra, tanto expressa na violência contra a mulher. Então, transcender pelo poder de purificação das águas universais, permitindo que isso alcance um fluxo contínuo. É mais ou menos assim, que tudo aquilo que representa o feminino, e a representação mais concreta que a gente tem agora é na mulher, que a gente não se volte para trás, para ficar socando, revidando tudo aquilo que a gente viveu, mas que a gente perceba a grandeza que a Terra, que o planeta nos ensina, que é dar fluxo e se renovar no resgate da sua purificação, da sua essência sagrada feminina. Vivemos, sofremos e fluir. Vai no fluxo, transcende toda essa história e resgata o que há de mais sagrado no feminino, que foi tudo isso que foi oprimido até agora. Então, quando a gente dá fluxo, talvez a gente realmente consiga transcender para perseverar na presença. Transcender para perseverar na presença do feminino no aqui e agora. Então, essa é a leitura dessa onda encantada, com o auxílio luxuoso do tarô, para a gente entender e perceber como é que a gente pode absorver a sabedoria e a experiência dessa onda encantada na nossa psique, para poder expressar isso de uma forma mais clara no nosso comportamento. Gratidão por você estar aqui, gratidão, gratidão, gratidão se você chegou aqui, se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, dá o seu like, comenta para a gente conversar, para eu ter uma ideia de como que isso faz ou não faz sentido. E se você gostou, se inscreve no canal e quem sabe até compartilha com outras mulheres, né, para que a gente possa ouvir isso. Ouvir isso é bom, saber disso é bom, né? Saber que existe um tom cósmico e um fluxo universal das águas universais que nos inspiram a essa transcendência, ao resgate desse sagrado, é bom.
Então, quem sabe isso pode despertar o sagrado feminino de uma forma menos violenta e mais libertadora em outras mulheres também. Tá bom? Gratidão. Namastê. Namastê, Lakesh. Eu sou